Fala, amigos do Esquema Tático, sendo bem-vindos a mais uma entrevista de número 11. Hoje estamos com a Flávia, goleira do Real Brasília. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço demais você tá dando esse espaço para eu poder falar um pouquinho da minha carreira, um pouquinho mais do Real Brasília. Agradeço de verdade pela oportunidade. A gente agradece você se disponibilizar a falar com a gente, né? A gente que é um canal pequeno, então conseguir falar com vocês é sempre um privilégio para a gente. Mas antes da gente começar esse bate-papo com a Flávia, saber um pouco da carreira dela, antes de começar, lembra-se de redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, vai lá no Esquema Tático, segue a gente. Já aproveita que você está aqui, já deixa sua inscrição, já deixa o like, já faz suas perguntas, suas dúvidas, sua posição de goleiro aí para a Flávia, já deixa tudo aqui nos comentários, porque se tiver bastante coisa, a gente já convida ela para vir de novo. Se ela vai vir ou não, aí é a opção dela, mas aí a gente convida. E é isso, antes da gente começar, Greg, solta a vinheta aí. Muito bom, muito bom. E como de praxe, vamos trazer aqui um pouco do currículo da jogadora, para vocês saberem um pouco de onde ela passou. Hoje eu dou a camisa do Palmeiras aqui, não é qualquer camisa, é a camisa de despedida do Marcos. E isso porque ela passou no Palmeiras em 2010, inclusive tem uma foto dela numa das entrevistas que eu fui pesquisar com o Marcos. Eu acho que é o sonho de todo palmeirense, como eu, de ter um dia uma foto com o Marcos. Então, deixar aqui a camisa de goleiro do Marcos. Para variar, eu nunca tenho a camisa do time atual da jogadora, então vai ficar com a camisa do passado. Fora isso, ela também passou pelo São José em 2013. Ela passou, depois ela foi fazer algo diferente, né? Ela foi estudar e jogar nos Estados Unidos, jogou pelo Columbia College e depois em 2000 teve passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, para quem não sabe, e depois em 2019 veio para o Real Brasília. E quem é o Real Brasília? Vocês devem estar se perguntando, poucas pessoas deve ter gente que não conhece, né? Com todo respeito ao Real Brasília, mas infelizmente é a realidade. As pessoas consomem pouco futebol feminino. Mas o Real Brasília é um clube de futebol sediado na Vila Planalto, em Brasília, no Distrito Federal. Ele foi fundado em 1996, começou com o nome de Esporte Clube Dom Pedro II, foi mudando de nome. Em 2016 virou o Real Futebol Clube e em 2020 virou o Real Brasília. E pelo Real Brasília, a nossa convidada tem 2 títulos brasilienses de futebol. Esqueci alguma coisa? Algum clube que você passou? Algum título que você ganhou? Esqueceu só o Centro Olímpico. Eu joguei no Centro Olímpico de 2011 a 2013, entre Palmeiras e São José. É verdade. Então, fica aí as notas aí para mim melhorar as pesquisas. Mas vamos começar aqui o bate-papo. E a primeira pergunta que eu sempre faço. A gente vê ex-atletas sempre contando sobre a vida pessoal e todo mundo tem uma história de início. Normalmente é sempre uma história difícil, né? Você que vem de Juiz de Fora, de Minas, eu queria saber um pouco como foi o seu início de carreira, como é que foi? Porque você é da minha época, eu sou de 93, você é de 94, e mesmo nessa época de quem nasceu nos anos 90, existia ainda muito preconceito, muita discriminação com mulher jogando bola. Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua caminhada até chegar no Palmeiras? Então, você teve muitas dificuldades, teve muitas barreiras para conseguir começar o seu sonho de jogadora de futebol? Então, eu nasci em Juiz de Fora, mas eu cresci numa cidade próxima que chama Martins Plains, uma cidadezinha pequenininha, o que era um pouco mais difícil, até porque as pessoas ainda tinham um pouco mais a cabeça fechada. Eu tive a sorte que muitas meninas não tiveram, de ter os meus pais que me apoiaram desde quando eu tinha 6 anos e eu pedi para jogar na escolinha dos meninos. O que até hoje muitas meninas têm dificuldades, porque os próprios pais não aceitam. Então, desde pequeno, minha mãe me acompanhava em todos os jogos. Ela me colocou numa escolinha de futsal lá com os meninos da cidade e eu joguei com eles lá até 15 anos. Que aí eu mudei para Juiz de Fora, comecei a fazer ensino médio, aí eu comecei a jogar num time feminino lá, que era o Benfica, e ganhei uma bolsa de estudo numa escola para jogar futsal pela escola. Aí, logo em seguida, foi 2009 isso, esse ano, o ano inteiro que eu joguei lá em Juiz de Fora. Aí, em 2010, eu fui fazer peneira no Palmeiras, isso eu jogava na linha ainda. Eu passei no Palmeiras como atacante. Durante os treinos, estava faltando goleira, eu estava no gol, o treinador de goleiro e o treinador falaram: você leva maior jeito no gol, por que você não tenta? Aí eu falei: não sei, né? Vou em casa, porque minha mãe tinha medo que eu ia bater a cabeça na trave, ela vivia falando: se eu te pegar na quadra, dentro do gol, eu te tiro pelo cabelo de lá. Aí eu fui em casa, conversei com minha mãe e falei: estão falando para eu tentar jogar no gol. Aí,
No dia seguinte, eu voltei para o treino, conversei com o treinador, falei, vou tentar. Aí, então, desde 2010, no Palmeiras, fui para o gol, mas, assim, durante esse percurso todo, sempre teve comentários machistas, preconceito, mas isso nunca partiu das pessoas próximas de mim. E todas as vezes que isso acontecia de outras pessoas de fora, eu conversava com a minha mãe, ela conversava comigo, falava que as pessoas não entendiam aquilo ainda, que não era para eu levar aquilo para o coração, porque às vezes até pensava, não vou mais jogar, porque as pessoas ficam falando um monte de besteira, não sei o quê. Me deixava triste, às vezes, alguns comentários, mas pela sorte que eu tive de ter amigos e meus familiares todos me apoiando, essas coisas não me abalaram muito. Normalmente esse tipo de atitude são pessoas frustradas com a própria vida e que descontam em outras. Então, ainda bem que ainda bem que sua família te apoiou e que você teve cabeça para passar por cima disso, que realmente é muito difícil. Mas antes de a gente falar de você sair da linha e ir para o gol, que eu tenho até uma pergunta sobre isso, como é que foi a mudança de cidade, né? Você saiu lá de Minas e vir para São Paulo, a maior cidade do Brasil. Como é que foi esse choque? Como é que foi esse momento? Como é que foi para você com a sua família? Você veio sozinha? Você veio com alguém? Como é que foi esse processo? Que tem muita gente... Eu, por exemplo, eu tenho amigos que tentaram a vida de jogador e alguns deles desistiram porque não aguentou ficar longe da família, não conseguiu se adaptar a esse tipo de mudança drástica de cidade e acabou desistindo. Então, como é que foi esse processo para você? Na verdade, eu mudei e minha família foi toda comigo, meus pais e a minha irmã mais nova. Aí, logo depois, a minha irmã mais velha foi também. Então, isso me ajudou muito. E como eu era de cidade pequena, eu sempre fui muito bicho do mato. Então, eu saí da cidadezinha para a cidade grande e andar de ônibus em São Paulo e ter que... Eu era muito travado para conversar com estranho, então, às vezes, pedir informação na rua, isso tudo foi um choque muito grande para mim. Mas aí eu já conheci as meninas do time, fui melhorando um pouco minha sociabilidade assim com as pessoas, e o fato da minha família ter mudado comigo foi muito importante também, porque eu tinha 16 anos. Então, eu não sei como seria se eu tivesse ido sozinha, porque acontece muitas coisas pelo decorrer de futebol. É muito difícil, é muito mais difícil do que todo mundo pensa, né? Todo mundo acha que joga futebol é só ir lá no campo, jogar bola e acabou. Só que tem muitas coisas que eu acho que seria muito mais difícil se eu não tivesse meus pais. Eu fui morar sozinha, de fato, foi em 2013, que aí eu fui para São José. Aí meus pais ficaram em São Paulo, aí eu fui para São José, aí depois eu fui direto para os Estados Unidos sozinha também. Aí agora já está mais tranquilo esse processo de eu ir para os lugares sozinha, não tenho mais tanto medo de vou começar do zero em outro lugar. Para mim, isso já é meio que normal. E eu até gosto dessas coisas de começar do zero em lugares diferentes. Com certeza será nova, né? Então, adaptação a uma nova cidade. E a família não é só questão de... Lógico, tem todo o apego de estar perto dos seus familiares, mas também é questão de ter apoio emocional, né? Então, isso ajuda muito Com certeza. essas pessoas por perto. E aí, vamos falar um pouquinho do Palmeiras ainda. Você jogava uma posição que criava as chances de gol, que era meia, e de repente você vai para o gol, que é uma posição que evita os gols, não cria gols. O que isso aconteceu na sua cabeça? Porque tem muitos jogador que conta, não nessa mudança drástica que você teve de meia para goleiro. Normalmente é, sei lá, de meia para zagueiro ou para lateral. E as pessoas falam que muitas vezes elas têm uma certa resistência em querer mudar, que pensam, não, mano, nem ferrando que eu vou voltar, que eu vou jogar mais atrás. Como é que foi para você essa mudança? Você falou que somente apoiou coisa e tal, mas você como pessoa, você aceitou como jogador, aceitou uma boa, você pensou que ia ser uma furada, e você pensou, pô, se for assim eu não quero mais. Eu aceitei de coração muito aberto, porque eu sempre prefiro tentar fazer as coisas e se não der eu volto atrás do que não tentar. Então, aí eu comecei a treinar, no início foi até um pouco difícil, porque como eu não sabia cair, não sabia nada, eu acabei me machucando muito, porque eu batia muito o joelho no chão, batia o cotovelo no chão, não tinha noção. Aí isso às vezes até me travava um pouco, mas eu peguei paixão por ser goleira muito rápido. Eu acho que a adrenalina de você estar cara a cara com o atacante, você pegar a bola é mais louca do que quando você está cara a cara e você faz o gol. Porque está todo mundo praticamente torcendo contra você ali. Aí você faz uma defesa e aí você vê todo mundo torcendo. Aí eu acho essa adrenalina emocionante. A responsabilidade é maior também. Aí eu acho que eu adaptei muito rápido e eu sou completamente apaixonada por ser goleiro. Não, porque é a única posição que não pode errar no campo, né? Que qualquer outra posição se erra, ainda tem conserto. Se o goleiro errou, já era, não tem mais volta.
Mas você falou que você sai de São José e vai para os Estados Unidos. E como a gente conversou em off, é um processo meio que novo, dos anos 2000, de faculdades americanas, ou até mesmo alguns colegiais, darem esse espaço para brasileiros fazerem uma peneira e irem para os Estados Unidos estudar e jogar, que eu acho que seria um modelo ideal para o Brasil, as categorias de base ser obrigada a estudar, porque tem muita gente que acaba não conseguindo virar jogador, seja por lesão, por falta de oportunidade, e aí chega lá com 20 anos não tem nenhum estudo, e isso pesa muito depois na vida. Eu queria saber, vamos pular a parte chata, que é o trâmite, que é todo o processo para ir para lá. Eu queria saber como é que foi como é que foi o processo de você ir para os Estados Unidos? Como foi a reação da sua família? Qual foi a sua reação em chegar num país onde a cultura é diferente, onde a língua é completamente diferente? Nem sei se você pegou um fuso horário diferente. Então, como é que foi esse processo? Porque todo mundo acha que, por exemplo, sair do Brasil para jogar em outro lugar é muito fácil, mas tem toda a questão cultural e do país que você vai que impacta no seu desempenho e no seu desenvolvimento, né? Com certeza. Desde muito pequeno, os Estados Unidos sempre foi referência de futebol feminino. Então, eu sempre falei para minha mãe, sempre falei desde pequena, o meu sonho é ir jogar nos Estados Unidos. Então, isso já era uma ideia que a gente tinha desde que eu era pequena. Então, a minha mãe sempre planejou muito bem as coisas. Ela praticamente ela gerenciou a minha carreira toda. Aí, quando eu fui para São Paulo e eu estava no Centro Olímpico, a minha mãe já começou a fazer pesquisa de empresários, de como que fazia para ir, de tirar documentação e tudo, até que ela achou um empresário e a minha mãe ia nos meus treinos, minha mãe ia meus jogos, ela fazia meus vídeos, ela que criou meu canal no YouTube, ela editava todos os meus vídeos, então eu tinha muito conteúdo de vídeo meu jogando e treinando, que me ajudou muito ir para lá, que hoje em dia é o que muitos atletas pecam, é não ter material. Porque como é que o treinador vai te chamar se ele não sabe como é que você joga? Se você não tem como ir lá fazer um teste, né? Então, eu já tive uma preparação antes. Eu cheguei a fazer um curso de inglês, mas eu não falava muito bem. E aí, em 2013, eu fui para o São José. Nesse período, eu continuei estudando e me preparando. Aí, em agosto de 2013, eu fui. E aí, na hora que eu entrei no avião, que o aeromoço começou a falar inglês, me bateu um desespero, de, tipo assim, caiu a ficha que eu tô indo para outro país sozinha, não sei que eu não sei falar inglês, não sei nada, comecei a chorar desesperado. Aí cheguei lá, fui desenrolando, a assistente técnica da minha faculdade estava me esperando no aeroporto. E aí, como eu cheguei lá na pré-temporada, não estavam todos os alunos da faculdade ainda, porque eles só iam depois. E só tinha gente que falava inglês no meu time. Eu era a única que não falava inglês, eu não entendia nada. Eu ficava desesperada. Eu só pensava assim, eu vou pro gol, alguém chutar, eu defendo. Só não tenho o que fazer, vou fazer só isso. Aí depois eu acabei conhecendo os outros brasileiros do time, eles foram me ajudando, me adaptar. Foi difícil. Eu fui pro Midwest, né, que é bem no centro. Então era muito frio e tinha o fuso horário de... O máximo que chegava era 4 horas, dependendo da época do ano. E comida, nossa, foi muito difícil adaptar a comida. Primeiro dia que eu fui fazer refeição na faculdade, eu olhei lá assim, botei arroz, feijão no prato, saí botando um monte de coisa, só que era tudo muito diferente. O feijão era frio, o arroz não tinha tempero. Aí eu fiquei decepcionada, comecei a ter que me adaptar ao estilo americano, né? Mas eu aprendi, eu cresci muito como pessoa lá nos Estados Unidos, porque eu conheci pessoas de vários países. Além de ter, hoje sou fluente em inglês, eu aprendi um pouquinho de espanhol por causa das pessoas que tinham lá. Eu aprendi muito sobre convivência com pessoas do mundo inteiro, então acho que isso agregou demais na minha vida e eu tive a chance de ser treinadora lá também, uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Porque sempre todo mundo falava, você vai estudar educação física, que aí você vai ser treinador, não sei o quê, e era uma coisa que eu nunca particularmente tinha interesse de fazer educação física e tal. Aí saiu em 2014, eu fui convidada para fazer parte da Tetra Brasil, fui para Minnesota, nunca sabia nada também, quase não falava inglês. Comecei a treinar o time sub-10, sub-11, sub-14 de menino. Aí eu me apaixonei por treinar a criança também, aprendi outras coisas, eu aprendi coisas demais nesse período que eu morei nos Estados Unidos, que quando as pessoas me perguntam assim, não sei o que, estou pensando em fazer intercâmbio, eu falo, vai, porque o que você vai trazer na sua bagagem depois não tem dinheiro que pague. Não, com certeza. E eu tinha até esquecido desses outros dois aspectos, comida e clima, que tem... Principalmente tem muito... Aí eu vou falar de jogador, porque são as pessoas que estão mais em evidências na mídia,
que falou que não se adapta à Europa por causa do clima, né? Então você também pegou essa parte de clima frio, que é o hemisfério norte, e dizem também que a comida brasileira não tem igual, né? Que é difícil Não mesmo tem. comer fora. Eu E fazia realmente, comida lá para as meninas lá, elas ficavam loucas. Não, cozinha aqui, não sei o quê, porque para eles lá é só água e sal e acabou. eles não sabem o que é bom na vida. Mas, Não. inclusive, o que você falou é importantíssimo, é experiência de vida. Eu nunca cheguei a fazer um intercâmbio, mas eu, por exemplo, cheguei a fazer um mochilão pela América do Sul e também. Para mim, mudou minha vida ir para outro país, conhecer pessoas de culturas, é outro mundo que você acaba vivendo, então realmente é algo que agrega muito para sua vida pessoal. E aí, você já deu uma palhinha que, quem sabe, no futuro aí a gente vai ter a professora Flávia comandando aí É, os times do Brasil, mas é só para frente, ainda tem bastante tempo. mais para frente. E uma coisa que você falou na questão de que aqui no Brasil devia ser obrigado a estudar enquanto joga também. Quando eu fui de ser treinadora das crianças lá, e tinha criancinha menos de 10 anos de idade, o que os pais dos Estados Unidos já têm o método dele, a cultura deles é, desde pequena, todas as crianças vão fazer todos os esportes, todos. O nosso treino era de 5 às 8 da noite. A criança chegava lá, ela já tinha jogado basquete, hóquei, atletismo, o que fosse. Ela já tinha feito um monte de coisa. Que aí, quando ela chega no ensino médio, ela começa a direcionar o esporte que ela gosta mais. Por exemplo, se o menino gosta de jogar futebol, ele vai começar a jogar só futebol, que aí na faculdade ele vai ganhar a bolsa de futebol. Então, eles preparam as crianças no esporte para poder estudar no ensino médio e ganhar uma bolsa nos Estados Unidos, e depois eles se formam, eles fazem o que eles quiserem, né? Mas eu acho isso muito interessante, esse método dele, porque o nosso é o contrário, né? Se o menino tem 7 anos de idade, ele joga bola, ele larga tudo e vai jogar futebol, para de estudar, e aí, se não der certo, ele vai ter que arrumar um outro jeito de se virar, né? Infelizmente é isso, né? Aqui no Brasil, eu entendo que lá a infraestrutura é outra, eu entendo toda a parte, todo o cenário país, mas é a questão de cultura, a questão de costume. E realmente, a carreira de futebol está sempre por um fio. Uma lesão séria, um problema familiar, qualquer coisa pode acabar com a carreira que já é uma carreira curta, né? É uma carreira que normalmente vai dos 18 até os 30 e poucos anos. Se você for uma formiga, você vai até 70, mas geralmente tem 30 e poucos anos. E você, querendo ou não, você precisa aí ter uma base de estudo caso você não seja um atleta milionário, que é raro, né? Em qualquer cenário. Bom, continuando, você jogou na Liga Universitária Norte-Americana, né? E eu queria saber um pouco a diferença técnica, tem muita diferença técnica, porque, querendo ou não, a categoria de base dos Estados Unidos é as ligas universitárias. A diferença da Liga Universitária Americana para as categorias de base aqui do Brasil, você vê muita diferença. De infraestrutura, eu tenho certeza que é muito grande, mas diferença É, técnica de jogador, de futebol, também é muito discrepante? é bem diferente. Você vê a infraestrutura, eu não vou nem entrar em detalhe porque é absurdo, mas o aspecto físico é muito diferente e o aspecto de disciplina. Você vê, se você assistiu os Estados Unidos jogando, você vê que as meninas, elas obedecem muito bem o que o treinador passa para elas, e isso acontecia muito. Então, era o físico e tático. Às vezes não tinha muito, assim, igual aqui a gente tem muita habilidade, consegue quebrar bem o corpo para fazer jogada individual. Lá era mais o todo que jogava do que todo mundo jogar para uma jogadora só. E o aspecto físico era muito diferente também. As meninas muito rápidas. Tanto que tinha treinadores lá de times que eu via que eles, quando eles não tinham muita técnica, a jogada deles era jogar a bola na frente e ela saía correndo e chegava. Porque elas eram muito, muito rápidas, muito fortes fisicamente. E o E poucas futebol, lesões aconteciam também. Isso é uma coisa que, se você for ver agora já no Campeonato Brasileiro aqui, no feminino, muitas lesões de joelho por conta dessa parte física. Então, é, isso lá não tinha tanto. eu ia falar exatamente isso, que as lesões estão ligadas ao preparo físico e à alimentação, né? Isso impacta muito aí e sem contar também a qualidade do gramado e do material esportivo que você tem, que evita muita lesão. Inclusive, eu lembro que lá em 2009 tinha saído um estudo que a maioria das lesões de joelhos de atletas de futebol era relacionado ao estado do gramado. Dependendo de como tivesse o gramado, a chuteira, a trava prendia, e aí tinha o entorse do joelho. Então,
é algo realmente que é importante. Todo mundo acha que não é, mas ter um gramado decente para jogar bola faz muita diferença para evitar lesão, né? E também tem o aspecto que você falou, né? Eu acho que o futebol, principalmente era Guardiola, né? 2010 para cá, ele virou extremamente físico. Então, preparação física é tudo hoje. Não adianta ser só habilidoso, que era a nossa qualidade, né? Sempre foi o diferencial. E falando em habilidade, aí uma pergunta, é achismo, tá? É mero achismo meu, mas os americanos, eles não achavam estranho ter uma brasileira na linha? Fala, pô, você não é brasileira, você tem que jogar no ataque porque você está no gol. Já te fizeram esse questionamento lá? Não, porque eles não tinham, quando eu fui, eles não tinham visto muito assim goleiras que saltam na bola assim, né? Para eles tipo, é até difícil explicar isso, mas lá não tem muito assim treino de goleiro igual os clubes aqui, né? Lá é meio que tem a menina que vai no gol e pronto. Então, quando eu fui pro gol lá e fazia umas defesas, às vezes uma mão trocada, eu saltava lá altão, não sei o que, elas ficavam assim, elas me chamavam de ninja, porque eu saltava muito na bola, saía, não tinha medo. Então elas ficaram impressionadas com isso. Mas aí quando eu ia para a linha também, eu aterrorizava elas, porque eu tentava dar caneta nelas, aí eu dava caneta e zoava. Então, mas elas ficavam impressionadas mais comigo no gol do que na linha mesmo. Eu tenho um amigo que jogou no Canadá, daí falou que, mano, ele é considerado normal aqui no Brasil em termos de habilidade, mas ele falou que, tipo, todo mundo achava ele impressionante lá no Canadá, porque ele sabia fazer isso que você falou, ele sabia dar uma caneta, ele sabia bater colocado com um pouco de curva, e os caras ficavam, caramba, que é isso? Da onde você tira essa habilidade toda? É Mas assim mesmo. Mas eu achei engraçado você falar isso, que, tipo, até mesmo a posição de goleiro, coisas que são tão normais aqui, que nem você falou, dar uma ponte, uma mão trocada, essas defesas que plasticamente são mais bonitas, não ter lá. É diferente, eu não sabia disso. Com o tempo foi melhorando. Até a outra goleira que tem aqui, a Stephanie, ela também estava estudando lá nos Estados Unidos e jogando. E ela se destaca muito lá, porque ela tem uma base de treinamento aqui muito boa e quando ela leva para lá, ela se destaca. Eu acho que é mais a questão de não ter o treinamento assim específico, de alguém ensinar como que faz as coisas. Então, eles meio que colocam alguém ali que tenha coragem de tomar bolada e seja o que Deus quiser. E é meio que uma posição suicida, né? Que você vai lá para tomar bolada, você vai lá para tomar pancada o tempo todo. E sem contar que muitas vezes em dividida com o atacante, que sai o prejuízo é você que está se jogando nos pés do Quebrei meu atacante. nariz, tive que fazer 2 cirurgias no nariz, que eu tomei uma canelada. Nossa, Mas no sempre jogo assim, lá? sempre. Foi aqui no Centro Olímpico, foi no treino ainda. Fui sair numa bola, a menina não conseguiu pular por cima de mim e acertou. Mas não tem jeito, né? Tô aqui. Deve doer bastante. Por isso que a gente tinha alguns goleiros meio loucos da cabeça, que nem Fábio Costa, que saía já no voadora, já sem ideia. Mas você fez uma campanha histórica, né, com o Columbia College, levando ali para as fases finais da Nation, né, que é o campeonato mais importante da liga universitária, e você foi eleita a melhor goleira do torneio, inclusive passou 10 jogos sem tomar gol. Como é que foi esse momento para você de destaque, né, na Liga Americana? Foi muito legal a nossa história, porque eu cheguei lá no Columbia College, era o 2º ano do futebol feminino lá. E, então, basicamente, a gente foi, assim, o esqueleto do time foi se formando. E a gente sempre chegava nas primeiras fases do regional, dos nacionais, e perdia. E era muito frustrante, porque a gente chegava na primeira fase e perdia. Aí, no meu último ano, a gente jogou contra a mesma faculdade que a gente perdeu no meu primeiro ano. Nós ganhamos delas e aí nós fizemos a viagem, ganhamos nos pênaltis, peguei 2 pênaltis. E foi muito emocionante, porque a gente quis muito aquilo, mesmo a gente não ter ido mais para frente, mas os pais das meninas americanas lá pediram licença do emprego, dirigiram 14 horas para ir lá assistir a gente. Eles estavam torcendo por mim como se eles fossem meus pais. Fizeram uma live para minha mãe conseguir assistir daqui. Então, quando a gente ganhou aquele segundo jogo, a gente ficou entre os 8, foi muito emocionante. E mesmo ainda não ter ganho, eu fui eleita a melhor goleira lá por conta da temporada toda. E lá, as tabelas, né, é diferente. E quando você toma gol, você perde ponto. Então, era muito importante que eu não tomasse gol. Então, esses 10 jogos sem tomar gol, era que tinha ali uma pressãozinha do treinador para eu não tomar gol, né? Porque fazia diferença.
porque tem a questão de ser ranqueado, de votos, de um monte de coisa, e não tomar gol fazia diferença. Os americanos, para tudo, o sistema dos caras são diferentes, para todo tipo de contagem, é impressionante. Mas, apesar dessa pequena crítica que eu tenho aos americanos, eu acho incrível a forma que eles torcem. Aqui, normalmente, você torce para quem é para campeão, né? Você gosta de... O brasileiro gosta de ver vitória. E lá não importa se o time tá mal ou bem, os caras vão torcer, os caras são fanáticos por esporte. Então, eu acho incrível isso. Inclusive, em ligas universitárias, em ligas menores, eles consomem muito, né? E eu acho que isso deve dar uma energia, dar uma experiência de parecer ou ser bem perto do profissional, que deve ter ajudado muito depois, né, da Liga Norte-Americana. E eu tinha uma pergunta já para fazer, estava mais para frente, mas eu vou fazer agora, já que você já comentou. Como é defender um pênalti? Qual é a sensação de pegar um pênalti? Você que já jogou na linha e já fez gol, já provavelmente deve ter feito gol de pênalti. Qual é a sensação de defender um pênalti? Nossa, não sei, não tem nem explicação. Porque tem dois tipos de pênalti que se pega, né? Da disputa de pênaltis e o pênalti durante o jogo. E eu não sei qual que é o mais emocionante. Na final do Candango do ano passado mesmo, teve um pênalti, 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. Teve um pênalti para outro time. E aí podia mudar o jogo todo. Aí eu peguei o pênalti. Aí o nosso time veio todo para cima de mim, fiquei empolgada. Eu não sei se é mais empolgante do que fazer um gol, porque a gente precisa do gol para ganhar. Mas você tirar um pênalti no meio de um jogo, assim, no 0-0, é muito, muito emocionante. Dá vontade até de chorar, de tanta alegria. Vou te contar que eu, como torcedor, já vibrei muito com pênaltis defendidos, inclusive do próprio Marcos, que é a camisa aqui do Marcão. Não sei se eu lembro, não lembro se eu falei no começo da entrevista, mas eu sempre tento trazer uma camisa por onde a jogadora já jogou, passou. Minha ideia é sempre trazer a camisa do time atual, mas eu não sou uma loja de camisa, então tenho só algumas. Então botei aqui a do Marcos porque é de goleiro, ela é goleira e ela já jogou no Palmeiras. Inclusive, Real Brasília, se quiser mandar uma camisa, eu tô aceitando, tá? Bota aqui na minha Vamos coleção. providenciar. Eu gosto disso, eu gosto dessas E proatividades. você falou que viu uma foto minha com o Marcos. Aquela foto lá, eu estava sendo gandula do Palmeiras contra o Santos, que foi lá no CT do Palmeiras. Aí eles estavam todos treinando e eu não era goleiro ainda. Foi antes de eu ser goleiro. E o único jogador que eu tirei foto foi ele. Deve ser legal pra caramba. Só o Marcos, né? Mas ninguém. Mas você tinha um cara mais importante que tinha ali, principalmente em 2010, que o time era um tanto quanto nojento. Mas... e aproveitando aí que você comentou, eu não sabia se tinha sido gandula, achei que era por conta dos treinos, você tá ali no mesmo ambiente. Mas como é ser gandula? Porque, por exemplo, eu vi uma entrevista do Zé Roberto recentemente, e ele falou que ele brigava para ser gandula, ele queria estar ali na beira do campo para ver o time principal jogar, no caso, ele na época da Portuguesa, né? E como é que é ser gandula? Como é que é essa experiência que ninguém nunca fala? Naquela época lá, eu ficava deslumbrada, né? Ainda mais que deixa eu arrumar aqui, ó. A gente jogou... Foi um jogo contra o Santos, que na época era o maior time do Brasil feminino, né? Então tava lá todas as jogadoras. Então eu fiquei muito deslumbrada. E até hoje aqui no Real Brasília a gente é gandula do jogo do masculino. O time masculino estava jogando o Candango aqui, chegou a jogar um jogo da Copa do Brasil. E aí eles chamam a gente e a gente vai. Eu gosto de estar na beira do campo, de escutar os treinadores conversando com os jogadores, de fazer parte. E até no ano passado, que a gente estava jogando o Brasileiro A2 e o Estadual, aí eu estava jogando o Brasileiro e a outra goleira jogava o Estadual. Quando eu não jogava, e a outra goleira para o banco também, eu ia de gandula para os jogos, porque eu preferia estar dentro do campo, fazer parte daquilo ali, do que até na arquibancada de fora, torcendo. Deve ser legal de uma ser gandula. Lógico que precisar viver disso deve ser difícil, mas deve ser muito legal, tipo, ter essa experiência de gandula. Eu vou tentar fazer isso depois que passar a pandemia, me oferecer gratuitamente para dar uma de gandula. Mas, continuando, você, como eu falei no começo, você bateu campeã 2 vezes aí, brasiliense, né, pelo Real Brasília. E antes da gente falar dos títulos, como é que foi você sair dos Estados Unidos, formada, com diploma e tudo mais, e vir para o Real Brasília? Como é que foi o convite? Como é que foi você que era de Minas, São Paulo, Estados Unidos, e de repente Brasília? Como é que foi esse processo de voltar para o Brasil
e de receber a proposta do Real Brasília? Na verdade, quando eu voltei para o Brasil, eu nem estava jogando futebol mais. Eu achei que eu tinha encerrado a minha carreira de jogadora e eu ia começar outros projetos que eu tinha. Aí eu voltei para cá no meio de 2019, formada, e a minha intenção era voltar para os Estados Unidos. Eu ia fazer mestrado, continuar dando treino na faculdade mesmo. E aí acabou que as coisas começaram a dar errado para esse lado, começou tudo a dar muito errado e eu estava meio que até em pânico, porque eu não sabia o que fazer. Aí um empresário entrou em contato comigo pelo Instagram e falou: vi que você joga, e eu nem sei de onde que ele me achou, mas ele me achou lá e a gente começou a conversar. E como eu não sabia muito o que eu ia fazer, eu pensei, vou dar uma chance pro futebol de novo. Aí eu falei com ele, tô mais de um ano sem jogar, não tô me alimentando direito, não tô fazendo nada, né? Então eu quero que isso fique bem claro, se você arrumar um clube para eu jogar, que eles vão ter que ter um pouco de paciência para eu entrar nas minhas condições de atleta de novo, porque não é assim, né? Não, deixa comigo e tudo mais. Aí eu fiquei naquela expectativa. Aí eu tive 3 oportunidades, que foi o América, o Ceilândia, que é aqui de Brasília também, e o Real Brasília veio depois. O primeiro foi o América. Aí ele fiquei esperando, enrolou e não deu. Aí eu desanimei, mas eu já estava treinando. Aí surgiu o Ceilândia aqui em Brasília, estava praticamente tudo certo. De última hora, numa sexta-feira, eu tinha ido de São Paulo, estava voltando para Minas de carro, o empresário me ligou, parei assim no primeiro posto que eu vi, ele me ligou e falou: te mandei um monte de vídeo aí, que tem um vídeo do CT, de tudo, do hotel que a gente morava. Esse lugar aqui está começando futebol feminino e eles vão te pagar isso, isso e isso. Você quer ir? Segunda-feira você tem que ir. Aí eu falei, vamos embora, segunda-feira eu tô indo para Brasília. Fechei tudo, ele me mandou o contrato, fui para casa, cheguei em casa sexta-feira à noite, sim, mãe, tô indo para Brasília segunda-feira. Vim acreditando no projeto, que é o vídeo, a estrutura aqui do Real é muito boa, é incomparável com muitos times do Brasil aqui, é sensacional. E aí, desde então, eu vim em 2019 para cá, nessa, assim, um tiro no escuro dos dois lados, né? Eles acreditaram em mim, que eles viram um vídeo meu de 2016 jogando, e eu acreditei no projeto novo deles, que ainda estava começando, e acabou que deu tudo certo. Que legal. E o Real Brasil, esses times que eles são criados já pensando numa estrutura para um dia virar um time grande, né? A gente tem como exemplo aí o Retrô de Pernambuco, que tem uma infraestrutura, como você falou, melhor do que muito time tradicional. Inclusive, foi até destaque pelo belíssimo uniforme e ter quase eliminado o Corinthians aí na Copa do Brasil, mas é um clube que está investindo pesado nisso, de mesmo novo, começar com uma estrutura top de linha. E você, como foi se bater o bicampeão aí brasiliense, reflexo também dessa infraestrutura e desse investimento. E eu gosto sempre de perguntar isso: como é ser campeã de um campeonato de primeira prateleira, que já são os campeonatos a nível município, a nível estadual? Como é bater campeã? Qual é a sensação? As fotos que eu vi só era tudo chorando. Então eu fico imaginando como deve ter sido a adrenalina. O primeiro campeonato que a gente ganhou, que foi em 2019, a minha foto é chorando mesmo, porque foi um ano muito frustrante para mim. Tinha acontecido muitas coisas negativas na minha vida, e então meio que eu dei uma volta por cima e aquilo ali coroou o ano. Eu me senti muito grata, eu me senti muito feliz, que é uma coisa que foi o Real que proporcionou para mim. E aí, no ano seguinte, aí a gente agora tem uma rivalidade muito grande com outro time de Brasília, que é o Minas. Então, a gente já fica assim, mais pilhado ainda de ir para a final com Minas de novo, a final ser um clássico, que inclusive amanhã é contra elas o jogo, um clássico importante. Então, a gente já vai pilhado. Aí, você ganhar outro campeonato em cima de um clássico, você já fica mais pilhado ainda, você fica mais feliz, porque clássico é clássico, né? E aí, nosso time conseguiu ser bicampeão, né? Esse ano, se Deus quiser, ser tri. Mas é gratificante demais, ser campeão é sempre muito bom. Ainda mais de decorrência do nosso trabalho, que a gente fez muitas coisas que ninguém sabe que acontece, a gente passa por várias coisas, então é sempre muito gratificante poder coroar o final do trabalho com um troféu de campeão.
Com certeza. E aí, como eu falei para você antes do vídeo, eu fui ler muitas entrevistas suas aí para pegar informação, né? E uma delas eu vi uma coisa um tanto curiosa, que você comenta que o seu ídolo, quando você começou a jogar bola, era o David Beckham. Eu queria saber se continua sendo ou se já mudou, se já tem outro ídolo no futebol. Eu acho que ele sempre vai ser ele, os jogadores mais antigos, né? Porque eu lembro quando eu era pequena, eu tinha o meu melhor amigo, a gente ficava o dia inteiro no YouTube assistindo vídeo do Ronaldinho, do David Beckham, dele batendo falta, não sei o quê. Então aquilo, aí a gente ia brincar no golzinho lá, a gente falava, eu chuto igual o David Beckham, blá, blá, blá. E aí até então eu não olhava muito para goleiro quando eu era menor, né? Mas hoje eu vejo em atleta como todo, assim, o Cristiano Ronaldo é um grande exemplo de tudo, de jogar, de como ele se prepara para jogos. E questão de gol, eu gosto muito do Júlio César. Eu acompanhei muito a história dele, assim, as voltas por cima que ele teve que dar também, principalmente depois daquela Copa lá que ele falhou. Então, eu gostava muito de acompanhar a história dele. E agora também eu olho muito mais assim para as goleiras que eu conheço, que eu já treinei, que é a Vivi, que está no Inter, as meninas que treinam aqui comigo. Então, eu me espelho muito em quem está aqui perto de mim também, que eu vejo a realidade também de treinamento, de história, de tudo. Legal, isso é muito bacana. E, bom, e se você pudesse passar uma mensagem, você vai passar agora, para as meninas que estão começando a jogar, as meninas que têm um sonho, que hoje, você é da minha época, você viu que o futebol feminino brasileiro praticamente começa nos anos 2000, o que é uma vergonha, né? Tanto que teve, eu acho que o melhor desempenho do Brasil, acho que em Copa do Mundo, quando bate vice-campeã, não tinha campeonato nacional. Então, assim, a gente vê que, querendo ou não, vocês do futebol hoje estão no começo da história do futebol feminino no Brasil, e tem muita menina que eu vejo que joga, que quer aí tentar um dia ser uma jogadora profissional, e por mais que hoje esteja muito melhor do que antes, ainda é muito difícil. Então, que mensagem você gostaria de deixar aí para as futuras jogadoras do nosso futebol brasileiro? Com certeza está melhorando muito, principalmente para a categoria de base, né? Você vê que a gente tem até campeonato brasileiro de sub-18. Eu não sei, eu acho que tem para categorias mais novas também. Então é uma oportunidade boa para quem está começando e ter bastante disciplina, foco, não desistir é uma coisa muito difícil de fazer, porque às vezes quando uma coisa começa a dar muito errado, a gente acaba achando que sempre vai dar errado e que nunca vai melhorar, só que as coisas sempre melhoram. Então eu acho que principalmente as meninas que estão começando agora têm que ter um preparo mental muito grande também. Eu acho muito importante. Acho que poucas pessoas falam da importância do trabalho mental no futebol, tanto porque você tem que morar fora ou por outras coisas que você tem que lidar. Então, uma coisa que eu gostaria que tivesse me dito antes era o trabalho mental e muita disciplina, força de vontade e treinamento. Que uma hora você nem vê, na hora que você vê, você olha para o lado, você está jogando com meninas de seleção. Você nem vê que você chegou ali assim depois de tanto tempo. Aí você bateu já a seleção, você bateu a seleção sub-20 já, então você está no caminho certo já. Quem sabe aí mais para frente, né, você não volte agora para a seleção principal, né? Vamos ver. Tomara. Mas, opa, acontece. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação, Flávia. Muito obrigado por você vir aqui contar um pouco da sua história, da sua experiência. Você que tem uma experiência bem diferente de muitas jogadoras, que é ter tido o prazer de conseguir jogar e estudar, ter condições de fazer isso. Lógico que tudo passa pelo mérito de você ser uma ótima profissional e também se dedicar aos estudos, que nos Estados Unidos eles pegam bem no pé se você vai mal nas notas. Então, obrigado pela sua participação, obrigado por você ter vindo, obrigado por falar com a gente. E se você quiser aí fazer alguns agradecimentos e deixar suas redes sociais, inclusive ela tem um blog pessoal que eu recomendo a todos ir lá ler, que é bem legal, tem bastante coisa quando ela jogava nos Estados Unidos. Por favor, pode deixar aí para a galera te seguir e começar a acompanhar mais sua carreira. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre bom quando a gente tem espaço de falar um pouco do futebol feminino, de falar um pouco da nossa carreira. Espero poder voltar. Nós vamos providenciar a sua camisa do Real Brasília para da próxima vez estar penduradinha aí. Agora sim, agora fica feliz.
E o meu blog, quem escreve é a minha mãe, tá vendo? Minha mãe documentou a minha história toda lá. Acho que até ela continua fazendo um pouco, mais ou menos, mas hoje minhas histórias eu coloco mais no meu Instagram, que é @FlaviaGuedes23. E é isso aí. Bacana. Inclusive, qual é o nome da sua mãe? Leda. Parabéns, Leda, por todo o seu trabalho. Realmente, tipo, ter alguém que te apoie e que não só te apoie, que sua mãe, né, pelo que você falou, de tudo que ela fez por você, para preparar seu material, preparar o seu blog e tudo mais, é sua maior fã. Então, parabéns Com aí, certeza. que todo o seu esforço tá aí, ó, sua filha jogando a Série A do Brasileirão. Então, parabéns aí para sua mãe também, para encerrar aqui. E, gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aqui o curtir. Se tiver perguntas sobre a vida de uma goleira, ou até mesmo sobre a própria história dela, que eu posso ter deixado passar alguma coisa que vocês queriam perguntar, deixa aqui nos comentários, porque ela já vai voltar aqui, ainda mais me prometendo camisa, que eu sou assim, eu sou vendido. Então, daí a gente pega essas perguntas e passa para ela na próxima entrevista. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Flávia. E até a próxima. Falou. Peraí, tem que dar pausa.